Capítulo 1247. Mistérios. O coração de Klein palpitou quando ouviu isso. Ele inconscientemente queria retornar ao castelo de Sefira e sair de lá. Porém, não importa o quanto tentasse, seu corpo espiritual permanecia dentro de seu corpo sem qualquer alteração. Cara, isso irritou Klein. Ele instintivamente lançou seu olhar para Reinette Tainiker, que estava ao lado dele. Ele viu que a senhorita mensageira já havia flutuado, parecendo que ela estava enfrentando um inimigo terrível. E a escuridão circundante congelou como um lago frio. Os relâmpagos pararam de cruzar o céu. Mistérios. Klein sentiu uma leve sensação de segurança ao pensar no título que acabara de ouvir. Ele não era estranho a isso. No entanto, a última pessoa que se dirigiu a ele dessa maneira foi o antigo Deus do Sol, o criador da Cidade de Prata, de 2000 anos atrás. Antes de morrer, ele sentiu a adivinhação de Klein e gritou isso através de uma distância intransponível de espaço e tempo. De jeito nenhum, o verdadeiro Criador é equivalente ao antigo Deus do Sol. Não, ele é apenas um verdadeiro Deus da sequência zero, longe do nível do Criador que eu adivinhei. Além disso, pela atitude de Amon, o antigo Deus do Sol deve ter realmente morrido. O verdadeiro Criador é a criança negra que emergiu do estômago do antigo Deus do Sol e herdou algumas das características e memórias do antigo Deus do Sol. Ele é o corpo degenerado desse Criador? Klein se recompôs e tentou pensar rapidamente em uma solução para seu atual enigma. Nesse momento, no manto formado pela cortina, o redemoinho escuro emitiu outro som. Vá para a corte do rei gigante e conheça Sazrier. Esta frase reverberou diretamente na mente de Klein. Então, na forma de uma palavra ilusória, encolheu-se em uma membrana escura como o breu, formando uma estranha semente. A semente imediatamente caiu em seu corpo e corpo espiritual, derretendo por dentro. Sem esperar por uma resposta, o redemoinho escuro se dissipou. O manto formado pela cortina perdeu o apoio e caiu no chão. A consciência do verdadeiro Criador que desceu corroeu uma parte do meu corpo espiritual e parte do meu corpo físico. Sou obrigado a ir à corte do rei gigante e abrir o palácio do adormecido anjo negro Sazrier. Este é um assunto ao qual muitas divindades estão prestando atenção. Depois de observar por um longo tempo, o verdadeiro Criador finalmente encontrou uma oportunidade para me forçar a fazer isso. Klein olhou em volta e convocou seu eu do passado, pegando a cortina. Então, disse a senhorita mensageira sem hesitação, vamos sair imediatamente. O verdadeiro Criador já havia enviado um pedaço da sua vontade. Amon ainda estaria longe? Além disso, Klein também tentou aproveitar a oportunidade para entrar no mundo acima da névoa cinza, na esperança de usar o poder do castelo de Sefira para remover as influências corrosivas que o atormentavam. Tudo bem, Reinette Tainiker acenou com a cabeça, permitindo que as inúmeras características de Beyonder deixadas para trás na cratera voassem e fossem contidas dentro dela. De acordo com o acordo prévio, além dos despojos de guerra que envolviam as altas sequências do caminho do vidente, metade deles iria para ela, tendo a prioridade de escolha. Afinal, Klein também recebeu alguns despojos de volta ao lidar com o rei xamã Klarman. Quanto à metade restante dos despojos, Klein planejou oferecê-los à deusa da noite eterna como forma de gratidão. Independentemente de a divindade precisar ou não, ele ainda precisava fazer os procedimentos necessários. Ele teve que expressar sua gratidão quando necessário. Depois de limpar o campo de batalha, Reinette Tainiker entrou na cigarreira de ferro no bolso de Klein e possuiu a superfície da moeda de ouro. Klein não a selou imediatamente. Segurando o cajado das estrelas, ele conjurou uma cena em sua mente.
Essa foi uma das cenas que ele memorizou durante a inspeção do terreno. À medida que as gemas brilhavam, sua figura desapareceu da cratera enquanto ele se teletransportava para longe. Alguns segundos depois, o ar flutuou quando uma pequena criatura que era difícil de ver a olho nu rastejou para fora. A criatura expandiu-se rapidamente, transformando-se em Amon, que usava um chapéu pontudo e um clássico manto preto. Os cantos da boca de Amon se curvaram quando ele ajustou o monóculo em seu olho direito e riu. Alguém está finalmente abrindo aquela porta. Reticências. Após 2 rodadas de teletransporte, Klein tirou a cigarreira de ferro onde a senhorita mensageira estava escondida e usou o cajado das estrelas para criar várias camadas de selos, do tipo que seria removido no momento em que ele a tocasse. Logo depois disso, ele entrou na neblina da história e disparou até um tempo anterior à primeira época. Ele confiou nas orações que ainda não tinha respondido e instantaneamente entrou no mundo acima da névoa cinza através da convocação do castelo de Sefira. À medida que os rugidos e os delírios ecoavam, sentiu a corrosão em seu corpo espiritual se juntar, enrolando-se em uma bola. Apesar de passar por camadas de efeitos de limpeza, conseguiu manter a estabilidade e não evaporou completamente. Este é o poder e o nível de uma verdadeira divindade? Sim, e é uma verdadeira divindade que exerce o domínio da degeneração. Sentado no assento pertencente ao louco, Klein franziu ligeiramente a testa enquanto observava seu estado. A corrosão criada pelo verdadeiro Criador não foi forte. Se deixasse a proteção do corpo espiritual de Klein, não conseguiria durar muito acima da névoa cinza. Esta também foi a principal razão pela qual ousou entrar diretamente no castelo de Sefira. No entanto, a menos que ele planejasse morrer novamente, não havia como contornar seu próprio corpo espiritual para remover a corrosão. Com a ajuda de adivinhação e outras habilidades, Klein descobriu rapidamente os vários efeitos da corrosão. Não sofreria mutação, não enviaria uma mensagem ao verdadeiro Criador ou interferiria no que ele fez. Isso apenas continuaria a conduzi-lo por meios místicos em direção à corte do Rei Gigante. Isso obrigava Klein a abrir o palácio onde o anjo negro Sazriel estava dormindo profundamente. Está parcialmente na mente, e também no nível do destino. Quando eu me tornar um invocador de milagres e me tornar um anjo, aprofundando meu controle do castelo da Sefira, eu devo ser capaz de limpar esta corrupção. No entanto, se eu quiser me tornar um invocador de milagres e me tornar um anjo, tenho que ir até a corte do Rei Gigante e abrir a porta daquele palácio, ajudando a Cidade de Prata a encontrar uma maneira de deixar a terra abandonada dos deuses. Enquanto Klein pensava, ele revelou uma ironia sorriso. Felizmente, isso era algo que ele estava preparado para fazer e não o sobrecarregou ainda mais. Depois disso, Klein convocou o crucifixo do Sem Sombra da Névoa da História, tentando usar o poder do castelo de Sefira para levá-lo a purificar seu corpo. Infelizmente, parte de seu corpo também se fundiu com a corrosão, impedindo-o de limpá-lo completamente. Isso também o fez entender verdadeiramente o quão aterrorizante era a sequência 0. Não posso simplesmente orar a um Deus maligno como o verdadeiro Criador, a menos que esteja em uma situação desesperadora. Klein balançou a cabeça e voltou ao mundo real antes de sacrificar a cortina acima da névoa cinza. De fato, ela contém a característica de Beyonder de um atendente de mistérios, bem como a característica de Beyonder de um invocador de milagres. Há até características de um sábio do passado e feiticeiro bizarro. Tem um nível bastante alto. O poder que posso usar do castelo de Sefira atualmente não é capaz de quebrá-la diretamente. No entanto, este lugar parece estar no nível mais alto do caminho do vidente, então pode efetivamente suprimi-lo.
Através do acúmulo de tempo, devo ser capaz de separá-las lentamente. O primeiro a ser separado deverá ser a característica do atendente dos mistérios. O resto pode ser usado para preparar uma poção diretamente. não possui nenhuma característica viva. Com a cortina de veludo preto translúcido em mãos, ele olhou para ela por um tempo. Então, ativou o castelo de Sefira e conjurou uma panela de metal que fervia com poder invisível. Depois de olhar para ela por alguns segundos, ele jogou a cortina na panela e pressionou camadas de selos na tampa. Em cerca de 3 a 4 dias, a característica de Beyonder do atendente dos mistérios se separaria. Os ingredientes suplementares poderiam ser jogados no que restasse, e seria então uma poção do invocador de milagres, que incluía as características da sequência 9A2. Olhando em volta, ele levantou a mão direita e pegou um pedaço de papel da pilha de lixo. Este foi um de seus outros preparativos. Ele passou muito tempo preparando-se e falhou várias vezes em convocar 008 com sucesso. Usando esta pena, escreveu quais reações razoáveis o lobo demoníaco negro teria. Isso evitava que a outra parte reagisse de maneira inesperada desde o início, fazendo com que seus planos fracassassem. Com a cooperação deste pequeno roteiro, o lobo demoníaco negro foi atraído pelo comportamento estranho de Klein. Portanto, era muito razoável que ele não apagasse a luz de oração imediatamente. Da mesma forma, sem saber quantos inimigos ou que força a outra parte tinha, o lobo demoníaco negro não fugiu com pressa. Em vez disso, criou um reino completamente independente, isolando-o de quaisquer possíveis reforços. Foi uma reação muito razoável. Com um movimento do pulso, Klein queimou o pedaço de papel e depois sacrificou apressadamente a cigarreira de ferro lacrada para o castelo de Sefira. Ele então respondeu à oração da senhorita mágica e transmitiu a mensagem do mundo. Force não se atreveu a atrasar mais. Ela imediatamente se levantou e usou seus poderes de Beyonder de registro para agarrar a área à frente, arrastando German Sparrow da história. Com isso, Klein teletransportou-se para o quarto vazio de um hotel próximo. Ele montou um ritual e trouxe a cigarreira de ferro de volta à realidade, libertando Reinette Tyniker. Depois de agradecer a senhorita mensageira e observá-la tirar metade das características de Beyonder, ele mudou o ritual e começou a realizar um sacrifício à deusa da noite eterna. Ao final do ritual, ele rezou com expectativa. Rezo por uma dica sobre como purificar as influências corrosivas do meu corpo. Na sua opinião, atualmente, apenas uma existência no nível da deusa da noite eterna poderia lidar com a corrosão proporcionada pelo verdadeiro Criador. Se a deusa concordasse, Klein planejou descer de uma forma que permitiria que seu verdadeiro espírito retornasse a Backlund e recebesse purificação. Quanto a retirar a parte do corpo que estava corroída, ele ainda não havia pensado em uma solução. Ao dizer isso, uma bola de escuridão envolveu o altar. Quando a escuridão desapareceu, todas as características de Beyonder desapareceram. Além disso, não houve outras dicas. Parece que só posso confiar em mim mesmo. Klein não estava deprimido. Ele ergueu a mão direita e bateu 4 vezes no peito, desenhando a lua vermelha. Louvada seja a Senhora! Sua gratidão foi muito sincera. Afinal, ele recebeu muita ajuda. Depois de lidar com os assuntos subsequentes, sua projeção histórica desapareceu e ele retornou pessoalmente à terra abandonada dos deuses. Ele segurou a lanterna que havia retirado do passado e olhou para as planícies silenciosas e desoladas sob a fraca luz amarela. Ele se sentiu muito mais relaxado e não pôde deixar de suspirar. Finalmente.